Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, eu vos saúdo todos com a graça e com a paz do Senhor. Que hoje seja um dia de bênção, um dia de vitória e, acima de tudo, um dia de salvação para a sua alma. Querido, eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual. A palavra da frustração às bênçãos de Deus. Porque quando somos obedientes naquilo que Deus quer, com certeza vem a prosperidade, vem a bonança e vem muitas coisas, porque a própria palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Eu sou o pastor Roberto, por bondade e misericórdia. Eu tenho um canal no YouTube chamado PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, que você deixasse seu like, seu joinha, que você compartilhasse o mais número de pessoas para podermos romper o algoritmo do Facebook, do YouTube, das redes sociais e assim engajar para almas para o reino dos céus. Amém? Então, Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, diz assim: E Pedro pescou a noite toda, não apanhando nada, volta para a praia lavar redes vazias. Querido, esse texto de Lucas, no capítulo 5, fala sobre a pesca maravilhosa. Fala da vida de um homem que vivia no mar. Um homem que, antes de começar o seu ministério, já vivia da pesca. Esse homem chamava Pedro. Pedro conhecia a hora que ia pescar, sabia quando tinha peixe, sabia quando a maré subia, quando a maré descia, quando a lua estava para pescar, porque existe todo esse trâmite para quem é um pescador. Ele conhece as marés, conhece as luas, conhece a hora, conhece o momento certo para a pesca. Quem sabe que naquele dia, Pedro foi para o mar na intenção de pegar muitos peixes. Foi na intenção de, quando voltar com seu barco cheio, voltar com as suas redes cheias de peixe, né? E a frustração dele foi tão grande que a Bíblia diz que ele pescou a noite inteira, pescando a noite toda. Você sabe o que é jogar rede a noite inteira? Quem sabe que ele jogava 40 minutos a rede, descansava 20. E foi assim a noite inteira jogando rede ao mar. E todas as vezes quando jogava a rede ao mar, a rede voltava vazia. Porque a Bíblia diz que o coração do homem, Provérbios 14, diz que o coração do homem faz plano. Mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Pedro fez tantos planos, sonhos, de aquela noite seria uma noite diferente, seria uma noite especial. Só que a tristeza dele durou a noite inteira, mas a alegria chegou logo ao amanhecer. E Pedro, voltando para a praia para lavar suas redes que estavam vazias, não tinha um peixe sequer no barco. Pedro foi lavar as redes. Quando Pedro desceu para lavar as redes, Jesus fala com ele a seguinte frase: Pedro, volte ao mar e lança tua rede do lado direito. E Pedro olha para Jesus e fala: Mestre, Senhor, pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede.
Nesse exato momento, você sabe o que é que eu entendo com isso? Obediência. Pedro obedeceu no que ele ouviu. Pedro obedeceu no que Jesus falou. Olha para cá, meu irmão. Você sabe qual é o mal de muitos hoje? O mal de muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças, mulheres, muitos idosos. Sabe qual é o mal? É que não obedece. Não dá ouvido o que está sendo dito. É coisa para a edificação da sua alma, da sua vida, e as pessoas não dão ouvido. A Bíblia diz que foi uma pesca frustrada, a noite inteira batendo rede, a noite inteira pescando, não apanhando nada, volta para lavar as redes vazias. Ei, quantas vezes você já lavou suas redes vazias? Quantas vezes você pregou, cantou, evangelizou, mas suas redes estavam vazias? O mistério das redes voltar vazia, se Pedro tivesse vivo até os dias de hoje, com certeza não entenderia. Mas Jesus deu a resposta para ele. Pedro, volta-te ao mar e lança a tua rede do lado direito. Ei, olha para cá, meu irmão. Será que você não tem lançado a sua rede em lugares estranhos? Será que você não tem lançado a sua rede onde não tem peixe, onde não tem nada? Porque o segredo é obedecer. Pedro deu ouvido e obedeceu à voz do Senhor. E ele diz assim, Senhor, sobre a tua palavra. Não falou, Senhor, sobre o seu louvor, Senhor, sobre a sua pregação, Senhor, sobre o seu bom comportamento, sobre o dízimo que eu estou dando. Não. Pedro simplesmente falou, Senhor, sobre a tua palavra eu vou e lançarei a rede. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede, pega tanto, mas tanto peixe, que outros barcos ajudam ele na coleta dos peixes. Pedro lançou a rede por obediência. Meu irmão, o que mais temos nos dias de hoje são pessoas calejadas com a palavra de Deus. São pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não obedecem. E a vida se torna como uma pesca frustrada, como uma pesca que não apanha nada, bate peixe, bate rede a noite inteira, mas não consegue pegar nada. Quanto tempo você está lançando a sua rede sobre seu marido? Quanto tempo você está lançando a rede sobre a sua família, sobre a sua casa, e não tem pegado nada? Isso é só uma metáfora para você entender. Quantas vezes você lançou na sua rede e ela volta sempre vazia? Sabe por quê? Porque além de estar jogando do lado errado a rede, não tem dado ouvido à palavra de Deus. Porque quando eu dou ouvido à palavra de Deus, até aquilo que era para dar errado, Deus fez dar certo. A tristeza de Pedro durou uma noite inteira. Meu irmão, você sabe lá que é bater rede a noite inteira? Pescar uma noite inteira, com aquele vento frio, com aquele cheiro de maré. E detalhe, a pesca era para vender no outro dia. Imagina as pessoas que iam comprar o peixe, que estavam esperando o peixe para ser vendido. Imagina o povo daquela localidade que dependia daquele peixe naquela hora, naquele momento. E simplesmente Pedro vai lavar as suas redes vazias. Meu irmão, ainda é tempo de dar ouvido à palavra de Deus. Ainda é tempo de lançar a rede. E quando você lançar a rede, lembre-se de uma coisa. Jesus é o Jeová Jireh, é o que provê todas as coisas. Pelo simples fato de você obedecer,
de você dizer: Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Sobre a tua palavra eu vou e vou ganhar a minha família. Sobre a tua palavra eu vou e vou ganhar a vida do meu marido para a obra missionária, a vida dos meus filhos, das minhas filhas, da minha mãe, para esta obra maravilhosa que é a obra missionária. Mas para isso, tem que dar ouvido à voz de Deus. Dá ouvido àquele que te chamou. Dá ouvido àquele que garante a tua vitória. Eu fico imaginando Pedro, João e Tiago, que eram os 3 pescadores que a Bíblia diz. Pedro, João e Tiago no seu barco, contando-nos história. Olha, nós vamos pescar. Quando a gente voltar, vamos separar esses grandão aqui, que vai para fulano. Esses menores vai para outro, esses aqui a gente dá para a vizinhança. Pedro, Tiago e João, palestrando dentro do barco, cheio de sonhos, como você tem sonhos. Olha, Senhor, se eu receber isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me dá aquilo outro, eu vou colocar na sua obra. Meu irmão, antes de o Senhor lhe dar, seja obediente para que as coisas aconteçam. Pedro e João palestrando dentro do barco, trocando uma ideia e falando: olha, hoje vai ser um dia próspero, hoje vai ser um dia de bênção, uma noite de bênção que nós vamos pescar. Quando a gente voltar, vamos separar esses peixes que é para a gente vender. Só que a pesca na noite foi totalmente diferente. Conforme eu disse em Provérbios 14, que o coração do homem, ele faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. O coração dele estava cheio de planos de pescar, de vender, mas não apanhando nada, ele volta frustrado, volta bem para baixo, porque não pescou nada. Mas Jesus, que estava na beira da praia, em um barco, pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas, Jesus pede um barco emprestado para anunciar as boas novas, para pregoar a palavra. E Jesus pregando a palavra, vem Pedro triste, com João e Tiago, lavar as redes vazias. Simplesmente, o bom mestre olha para aqueles homens, vê a frustração daquela noite e diz: Pedro, volta-te ao mar. Volta-te ao mar. Ou seja, vou voltar num lugar que eu não pesquei nada, num lugar que eu não apanhei nenhum peixe. Eu vou voltar. Talvez, se seja outra pessoa, falava assim: ah, o Senhor está doido, o Senhor não tá regulando bem. Pescamos a noite toda, que a pesca boa é à noite, não pegamos nada, e ele quer que nós voltemos, Tiago e João. Mas simplesmente Pedro, olhando para Jesus, quando Jesus libera essa palavra: vai e lança-te ao mar do teu lado direito, lança tua rede do teu lado direito. Ele simplesmente ouve e obedece. Uma geração que temos hoje, que é uma geração incrédula, vê os sinais do céu, na terra, na vida das pessoas, mas não crê, não obedece. Uma geração que quer tudo pronto, uma geração mimada na palavra. Ah, não posso pregar aquilo que fulano vai sair. Não posso pregar sobre o pecado, que fulano não vai ficar na igreja, que fulano não vai mais dar o dízimo. Meu irmão, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Venha o que vier de peixe, foi o Senhor que ordenou. Venha o que vier. Quando eu ouço a palavra, não tem como dar errado. Essa geração que não ouve, são uma geração mimada, uma geração frustrada com pastores. São a geração que não dá ouvido a pai, a mãe, a pastor, a ministério, não dá ouvido a ninguém. Quer fazer tudo com o seu bel prazer. E sabe o que encontra? Desilusão, encontra tristeza, encontra pessoas que tiram proveito de situação, porque simplesmente não dá ouvido à palavra de Deus. Já pensou se Pedro murmurasse, não desse ouvido? Olha, Senhor, eu pesquei a noite inteira,
e não deu nada, eu vou jogar rede, mas não. Porque tem pessoas assim. Tenta uma vez, não deu certo, desiste. Tenta duas vezes, não deu certo, para. Tenta a terceira vez, não deu certo, cruza os braços. E a vida, ela é feita de oportunidade. A oportunidade que chegou diante de Pedro, ele não deixou passar. Olha, sobre a tua palavra, Senhor. Eu vou lançar a rede sim, mas eu vou sobre a tua palavra. Eu não vou de qualquer jeito. Eu não vou só por ir. Eu não vou porque eu não gosto de ninguém, eu quero ir para lá para estar junto do... Não. Pedro simplesmente diz, Senhor, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que foi a melhor pesca de toda a sua vida que Pedro pegou. Foi a pesca maravilhosa. Quer ter uma pesca maravilhosa na tua vida? Na tua casa e na tua família? Ouve, dá ouvido à voz de Deus, mas é dar ouvido mesmo, não é escutar não, porque escutar você escuta tanta coisa por aí, é ouvir. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça, então ouve a voz de Deus. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus é semelhante àquele homem que fez a casa sobre uma rocha, veio o vento, veio a tempestade e a casa permaneceu de pé. Porque quando eu dou ouvido, não tem como dar errado, meu irmão. Quando eu dou ouvido àquilo que o Senhor ordena, que o Senhor fala, não tem como dar errado. O que tem dado errado é minha desobediência, é minha teimosia, é o meu eu, é o meu ego. Achando, porque não deu certo hoje, eu vou parar, esperar o tempo melhorar para me fazer as coisas. Não. Faça com tempo bom ou com tempo ruim. Faça na bonança ou na escassez, porque a vitória é proveniente da tua obediência. Quando você obedece, olha para cá, o Senhor vai fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa e do que você quer. Pelo simples fato de você obedecer. Tem uma palavra, acho que é Tiago, que diz assim, olha, Deuteronômio 28, primeiro. Se quiseres e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Se quiser, não é obrigado. Se quiser e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Tiago diz assim, respeita pai e mãe, para que seja acrescentado seus dias na terra. Ou seja, respeitar é obedecer. Obedeça pai e mãe, para que seus dias se acrescentem na terra. Você sabe o que é que o salmista falou? Salmista, a tua palavra escondi no meu coração para mim não pecar contra ti. Você está entendendo? Você sabe o que é que o salmista diz no Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O quê? Obediência. Quando eu obedeço, tá tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Já nasceu para dar errado. Quando eu obedeço, começa a dar certo. Porque a obediência não vem no poder aquisitivo, não. No dinheiro. A obediência não vem na sua riqueza. A obediência vem em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus disse que o meu povo erra por falta de conhecimento. Conhecimento é o quê? A palavra de Deus. Só um momento, irmão, já volto. Quando a gente ouve, meu irmão, quando a gente ouve e obedece, até aquilo que é para ser morte, ele transforma em vida. Se quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Obediência. Sabe por que muitos ministérios não vão à frente? Porque não obedecem os pastores, não obedecem a liderança. Até mesmo os pastores também não querem descer à casa do oleiro para obedecer aquilo que o Senhor manda fazer e faz tudo o contrário. A tendência é cair. A tendência é acabar com aquilo que você começou. Pelo simples fato de não obedecer.
Porque quando eu obedeço, meu irmão, a tendência é dar certo. Talvez não dê certo agora, não dê certo daqui a pouco, mas uma hora vai dar certo, porque você vai perseverar. Porque aquele que persevera, ele acha, ele encontra, ele sabe, porque a vida dele é carente e dependente do Senhor Jesus. Pedro reconheceu que sem ele, que sem Jesus, não tinha peixe no mar. Porque ele dá ordem aos peixes, dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, dá ordem a tudo para que as coisas aconteçam. Talvez o que esteja travado na tua vida não saiu ainda, porque você não tem dado ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Pedro deu ouvido no que o Senhor estava falando. Pedro, vai de novo no mar, Pedro. O que custa, Pedro? O que custa você ir no mar? Você já pescou a noite inteira, Pedro. Então vai no mar, lança a rede agora. Lança. E o Senhor falou só para lançar, não falou que ele ia pegar não, que ele ia trazer peixe não. Você pode ir. Talvez, irmão, você tenha a vida inteira frustrada. Talvez você tenha a vida toda, passou a vida inteira confiando, acreditando em algo que ia acontecer e não aconteceu. Sabe por quê que as coisas muitas vezes não acontecem? Porque você não tem dado ouvido. Porque você tem travado, tem travado seu entendimento naquilo que a palavra de Deus diz. Naquilo que o Senhor fala contigo, que eu tenho certeza que fala. A palavra está sendo pregada nos 4 cantos desta terra. E o povo estão dormindo o sono da indolência. Não querem ouvir a palavra. Preferem ouvir coisas que não edificam. Coisas que só levam para a perdição. Aprenda a ouvir a palavra de Deus. Aprenda a se dedicar naquilo que o Senhor te ensinou, que é ouvir. Porque o filho, quando ouve e é obediente, com certeza Deus acrescenta dias na terra. Com certeza Deus dá o melhor para aquele que obedece. Pesca frustrada se tornou numa pesca maravilhosa. Pesca que não tinha peixe, mas sob a palavra o barco veio cheio. Quer encher o seu barco? Quer encher o seu barco hoje? Dá ouvido à palavra. Dá ouvido àquilo que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Dá ouvido, meu irmão. Pessoas hoje só querem ouvir besteira, bobeira. Vem para a minha igreja que você vai ser rico. Vem para a minha igreja que tem prosperidade. Vem para a minha igreja que tem isso, que tem aquilo. E aonde fica a palavra, lâmpada para os pés e luz para o caminho. As pessoas estão errando porque não quer reconhecer Jesus como soberano. Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Mas dá ouvido à entidade que manda fazer isso na encruzilhada, que manda colocar aquilo no cemitério, que manda pular muros de cemitério, que manda colocar oferenda em moita de bambu em praia, prefere dar ouvido a espíritos enganadores do que a voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, não tem como dar errado. Talvez não seja para agora, nem para depois, mas no tempo oportuno que Deus vai agir, porque há tempo para todas as coisas. O tempo que Pedro passou pescando não era tempo de pegar, que passou a noite inteira pescando. A Bíblia não diz que ele só foi no mar e voltou, não. Foi a noite inteira pescando, a noite inteira jogando a rede no mar. Frustração, porque tinha alguém esperando a pesca, tinha alguém esperando os peixes para vender na beira da praia. Só que no lugar da frustração, Deus colocou dupla honra. Naquilo que o inimigo tem te afligido, é onde você vai ser mais abençoado. É naquela área que o inimigo tem tocado, se você dar ouvido à voz de Deus, você vai ser muito mais abençoado. Porque toda maldição, Deus vai transformar em bênção. Toda maldição que jogaram na tua vida, se você crer, Deus vai transformar em bênção. Você está entendendo? A pesca se tornou maravilhosa pelo simples fato
de Pedro ouvir e obedecer. Por que que tua vida não está maravilhosa? Por que que a tua casa não está maravilhosa? O teu ministério não está maravilhoso? Por quê? Porque você não tem dado ouvido. Você não tem obedecido à voz de Deus. Quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o seu coração. Tem pessoas de cerviz duro, coração de pedra. É com você mesmo que Deus tem falado. Você que acha que é dono do seu próprio nariz, que faz as coisas porque quer fazer e vai fazendo e vai fazendo. Ei, aprenda a dar ouvido, que você vai largar o teu eu e quem vai fazer é Jesus. Porque nós não fazemos nada se o Senhor não ordenar, se o Senhor não fazer primeiro, se o Senhor não for com a gente, nós não fazemos nada. A pesca se tornou maravilhosa pelo simples fato de Pedro dar ouvido. E Pedro não deu ouvido à entidade, Pedro não deu ouvido à voz do homem, Pedro não deu ouvido à voz da esposa, não. Pedro ouviu a voz do Senhor e disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Amém, querido? Essa é a palavra de hoje. Eu quero orar por você agora, quero interceder, pedir graça ao Senhor para que você ouça esta oração e pratica. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai das luzes, Pai da verdade, Pai que não há sombra de dúvida, porque sobre a Tua palavra nós lançaremos a rede. Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de apregoar a Tua palavra, Senhor, de ser um mensageiro e porta-voz da Tua palavra. Pai, sobre essa palavra, eu lanço a minha rede hoje, nesse dia de hoje. Faça, Pai, segundo o seu querer e a Tua vontade. Porque eu tenho lançado muitas redes, Pai, não tenho também apanhado nada. Mas hoje, sobre a Tua palavra, eu quero lançar essa rede. Que o Senhor venha, Senhor, e prospere naquilo no qual está sendo mandado, Senhor. Toma teus filhos nas tuas mãos, tuas filhas nas tuas mãos. Dê um dia de paz, de alegria, acima de tudo, de salvação. Tomando assim na minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos e meus netos, e da vitória no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, querida? Então, é sobre a palavra. O mistério de hoje é lançar a rede sobre a palavra de Deus. Não deixe que o homem, não deixe que as pessoas frustrem os teus sonhos, os teus planos, dizendo que você já lançou a rede e não deu certo. Mas lança mais uma vez sobre a palavra de Deus. Amém? Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Roberto. Com muita alegria, chegamos ao final de mais um vídeo, né? E o canal tá aí, PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Esse é o canal da tua vitória. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz. Glória a Deus.